Boa tarde. Essa é a aula atinente ao nosso 11º ponto. Nela trataremos da adjudicação, do usufruto executivo e da entrega do dinheiro ao credor. Portanto, é uma aula que se dedica basicamente às 3 modalidades de satisfação do crédito. As 2 primeiras delas, a adjudicação e o usufruto executivo, contém uma coincidência, já disse isso em aula anterior, em sala de aula, contém uma coincidência de atos de expropriação e satisfação do crédito. Expropria-se o bem na adjudicação e satisfaz-se o crédito simultaneamente. Expropriam-se os frutos e ou rendimentos no usufruto executivo e satisfaz-se o crédito do credor. Já a entrega do dinheiro é incidente relacionado com a alienação executiva, com a alienação por asta pública ou por iniciativa privada, de que tratamos na aula anterior, em sala de aula. Então falamos hoje antes da adjudicação. Tal modalidade expropriatória e satisfativa do credor teve seu âmbito de incidência alargado, ampliado pela Lei 11.382 de 2006. Alargou-se a legitimidade para adjudicar, e agora não é mais só credor que pode adjudicar. Alguns familiares do executado que antes podiam praticar a remissão dos bens, agora são legitimados também à adjudicação. Então, nesses casos não haverá aquela coincidência a que eu me referi há pouco. Então, nem sempre expropriação e satisfação do crédito virão juntos. Se é um familiar quem adjudica o bem, ele tem de pagar um valor e depois é que vai haver satisfação. Então também aí vai haver entrega do dinheiro. Mas a ampliação da incidência da adjudicação não se dá apenas no que tange a sua legitimidade. O seu momento também foi razoavelmente ampliado. Antes, a adjudicação poderia ocorrer na execução, na modalidade comum de execução, poderia ocorrer se a asta pública fosse infrutífera, e apenas nessa hipótese. Agora, a adjudicação ocorre a qualquer momento após a avaliação e antes do aperfeiçoamento da expropriação, antes do emprego de alguma outra modalidade de expropriação dos bens. Por fim, eliminou-se uma dúvida, o que também contribui, então, para a afirmação do amplo âmbito de incidência da adjudicação. O Código não era claro quanto ao cabimento da adjudicação de bens móveis. Ele era explícito apenas quanto aos imóveis. Já prevalecia o entendimento de que móveis também podiam ser adjudicados, bens móveis penhorados também eram adjudicáveis. Agora, isso está explicitado no Código. A modalidade padrão de adjudicação, aquela para a qual ela foi concebida, eu dizia há pouco, é aquela em que o credor adjudica o bem. Então permite que o credor fique com o bem pelo valor da avaliação do bem, utilizando-se do seu crédito. Ele então não precisa pagar pelo bem no limite do seu crédito. Se o seu crédito for superior ao valor do bem, ele adjudica o bem e ainda pode prosseguir com a execução para cobrar o resto. Se o seu crédito for em valor inferior ao da avaliação do bem, ele então tem de depositar imediatamente a diferença. Já quando o adjudicante é um familiar do executado, cônjuge, ascendente e descendente, são os familiares legitimados, já vamos ver um pouco mais isso, esse sujeito tem daí, evidentemente, de depositar integralmente o valor no momento da adjudicação. Então, pela adjudicação tem-se uma modalidade de expropriação executiva em que o bem penhorado, quando o adjudicante é o credor, se transfere in natura para o credor, para o exequente. Já quando é adquirido por familiares, haverá então a necessidade de pagamento do dinheiro. A adjudicação, portanto, é ato de natureza executiva, sempre ocorre dentro da execução. Envolve, quando feita pelo credor, pelo exequente, a transferência direta de patrimônio do devedor para o credor com automático abatimento do crédito existente. O próprio bem é transferido, esse é o dado fundamental, e aqui há uma certa ironia notada pelo professor Araquém de Assis. A reforma feita pela Lei 11.382 claramente optou por dar preferência, pelo menos formal,
a adjudicação como modalidade expropriatória. E a ironia que surge é a seguinte: nas execuções específicas de fazer, não fazer, entrega de coisa, sempre foi muito difícil conseguir a tutela específica. Aquele bem in natura, o fazer ou não fazer, a entrega. E tudo sempre acabava em conversão em perdas e danos, acabava em dinheiro. E agora, ironicamente, com aquelas modalidades já melhor resolvidas no nosso sistema, a incongruência entre o objeto da obrigação e o resultado da execução tende a ocorrer agora na execução por quantia certa. Ou seja, o sujeito, em vez de receber dinheiro, que era aquilo que ele tinha direito, tem, na ótica do legislador da 11.382, tem preferencialmente a possibilidade de ficar com bens do executado. Mas não são bens o que ele quer. Às vezes, na prática, isso pode interessar-lhe, mas rigorosamente não é isso que ele busca, mas sim dinheiro. O dado fundamental da adjudicação, ainda além de sua natureza executiva, é a circunstância de que ela jamais ocorre no ato de asta pública, não ocorre na asta pública. É uma modalidade de adjudicação externa à asta pública, independentemente de quem seja o sujeito adjudicante. Legitimidade para adjudicar. Já adiantei o tema, mas o recapitulo e acrescento mais um pouco daquilo que eu ainda, um pouco de algo que eu ainda não disse. Primeiro, legitimado, por excelência, legitimado para adjudicar, é o credor que promove a execução. É o que diz o 685A caput. Credor com garantia real sobre o bem também é legitimado. Parágrafo 2º do mesmo artigo 685A. Credores outros, sem garantia real, mas que penhoraram o mesmo bem em outras execuções, igualmente revestem-se dessa legitimidade. Isso também está no mesmo parágrafo 2º. Daí, o quarto grupo de legitimados concerne aqueles familiares a que me referi antes. Cônjuge, ascendente e descendente do executado. Isso também está no parágrafo 2º do 685A. Foi a Lei 11.382, eu já disse e repito, que lhes conferiu essa legitimidade para adjudicar. Eles antes estavam legitimados para uma outra modalidade aquisitiva na execução, que é a remissão de bens, que era a remissão de bens. A remissão de bens foi extinta, era um instituto que homenageava o princípio do menor sacrifício do devedor e que permitia que familiares seus adquirissem o bem, mesmo depois de uma asta pública já realizada, ou de uma adjudicação já realizada. 24 horas depois da asta ou da adjudicação, permitia-se que esses parentes ainda adquirissem o bem. Isso desapareceu. Eles agora podem adjudicar nas mesmas condições em que os credores antes mencionados também podem fazê-lo. Então sumiu a remissão, temos agora em seu lugar a adjudicação estendida para esses familiares. E daí vem a pergunta, a lei fala em cônjuge, ascendente e descendente. E os unidos estavelmente detêm ou não essa legitimidade? É uma questão que se põe e a resposta mais razoável é de que sim, essa legitimidade é estendida àqueles que têm comprovadamente uma relação de união estável com o executado, ou aquele que detém uma relação comprovada de união estável com o executado ou com a executada. A questão mais nova que ainda pode se pôr, ainda não tão discutida em doutrina e jurisprudência, mas que logo estará na ordem do dia, é a de saber se aqueles que são parceiros numa união homoafetiva estável e duradoura teriam também essa legitimidade equiparável aos cônjuges. A tendência será de se dizer que sim, tem. Uma quinta categoria de legitimados é a dos sócios, em relação a cotas sociais penhoradas relativamente à própria sociedade, desde que se isso diga respeito a uma execução movida por terceiro. Explicando-me. Alguém promove uma execução contra um dos sócios da sociedade. E dentro do patrimônio executável, penhorável desse sujeito, estão as cotas que ele detém nessa sociedade. E essas cotas são então penhoradas. Permite-se que os outros sócios da mesma sociedade adjudiquem essas cotas. Mas a condição é essa, que a execução seja movida por um terceiro. O que significa aqui ser terceiro? O credor que promove essa execução não há de ser nem a própria sociedade promovendo uma execução contra o seu sócio, nem um outro sócio promovendo a execução
conta esse sócio penhorando suas cotas. Quanto às condições objetivas da adjudicação, eu já adiantei algumas delas e agora apenas sistematizo um pouco o assunto. O momento da adjudicação mudou, eu já disse isso. A condição antes para que ocorresse a adjudicação era asta pública infrutífera, ou seja, insucesso na praça ou no leilão destinados à alienação judicial do bem. Se tivesse havido arrematante na asta, não se punha a possibilidade de adjudicação. A lei mudou. Agora a adjudicação é uma faculdade a ser exercida pelos legitimados, a que me referia há pouco, a ser exercida por eles antes de uma asta pública, antes de uma alienação por iniciativa privada. É um ato que precede, então, essas outras modalidades expropriatórias. Precede não só, como eu já disse antes, na ordem de preferência estabelecida pelo legislador, como também precede no momento cronológico em que ocorre. Como não é só o exequente que pode adjudicar, mas também outras pessoas, credores com garantia real sobre o bem, credores com outras penhoras sobre o bem, cônjuges, ascendentes, descendentes do executado, sócios em relação às cotas penhoradas de outro sócio, enfim, como essa multiplicidade de legitimados, pode surgir um concurso, uma disputa entre esses interessados na adjudicação. Mais de uma pessoa legitimada para adjudicar pode pretender exercer esse direito. Como resolver essa disputa? Primeiro vai se dar preferência para aquele que se dispuser a oferecer o maior valor ao bem. Então notem que aqui, embora não haja asta pública, embora não seja uma modalidade de aquisição mediante asta pública, também pode haver aqui